Vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do verso 3. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este homem, ou melhor, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Podemos orar? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça. Paizinho e santo, amado Deus, obrigado por tua unção tão preciosa, Deus, nesse lugar. Obrigado, Senhor, por esse louvor, por esse tempo de adoração. E nós desejamos nos aprofundar ainda mais nesse relacionamento, nesse conhecimento, na entrega. Nós queremos ser cada vez mais teus e termos a consciência de que cada vez mais o Senhor habita em nós. Em nome de Jesus, Deus, venha falar em nossos corações, venha iluminar os nossos entendimentos, Senhor. Nós queremos sair daqui melhores, Pai, com uma semente que possa dar frutos como o Senhor deseja, frutos que permaneçam, frutos para a vida eterna. Deus, nós não queremos ser meros religiosos, Pai, nós não queremos simplesmente viver de momentos de alegria e de prazer, mas queremos ter uma vida inteira, Senhor, na Tua presença e para o Teu louvor, Pai. Por isso nós precisamos dessa intervenção do Teu Espírito Santo nessa hora. Fala, Senhor, de forma clara e profunda aos nossos corações, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, amém, amém. Bom, hoje eu quero falar sobre o perfume da unção. Você sabia que a unção ela tem um cheiro, que a unção do Espírito Santo tem uma fragrância? E eu quero falar sobre isso nessa noite, com base nesse texto, o perfume da unção. E eu quero começar com uma pergunta: quem aqui não gosta, quem é que não gosta de um bom perfume? Né? Quem é que não gosta de um bom perfume? Eu acho que todo mundo gosta de um bom perfume. É certo que para algumas pessoas isso não é tão importante, para outras é mais importante, é quase que uma obsessão. Tem gente que faz coleção de perfume, né? Tem gente que vive antenado no perfume da moda. Bom, isso aí é de cada um, mas o fato é que todo mundo gosta de um bom perfume. Todo mundo gosta de um bom cheiro, né? E isso é assim há milhares de anos, porque, em primeiro lugar, essa é uma faculdade que o próprio Deus nos deu, né? De sentir o cheiro, de sentir o olfato, de saber discernir essa fragrância. E é engraçado, o pastor
Marcos Gregório, ele nos lembra o seguinte, que o perfume nos faz lembrar de certos acontecimentos, né? Nos reporta a certas situações, a certos lugares, e ele tem o poder de nos envolver, de nos atrair, né? Os namorados que o digam, né? Que na verdade o perfume é algo maravilhoso para a nossa vida. E saber apreciar um bom perfume, isso é uma qualidade de poucos, é verdade. Mas todos nós gostamos de sentir um bom perfume. Quem é que não sabe discernir, por exemplo, o cheiro de um carro novo? É bom, não é? Hein? É diferente. Você pode botar milhares de cheirinhos no seu carro, é verdade ou não é? Mas não tem o cheiro de carro novo. Quando você senta no carro novo, você... estou num carro novo, né? Em casa, por exemplo, quando a casa está sem faxina, quando a casa está bagunçada, quando a casa está toda desajeitada, você encara seu lado de um jeito. Agora, quando você faz uma faxina, né, que passa, eu não sei qual é o produto que as mulheres gostam de passar no chão, hein, Carol? Carol, hã? É casa o nome do... Pronto, a gente chama casa, né? Então, quando você passa lá pano na casa, fica tudo limpinho, arrumadinho, é diferente ou não é? Claro que é. É diferente. Então, a fragrância, o cheiro, o perfume, tem um valor, tem um significado. O próprio Jesus sabia disso. Jesus sabia muito bem disso. Por isso que a palavra fala também que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, né? Porque a unção tem um perfume. E nós podemos também, através da nossa vida, do nosso serviço, exalar esse perfume, de forma a não apenas agradarmos a Deus, mas chegarmos ao ponto de alegrarmos o coração de Deus. Foi isso o que essa mulher da história, ela descobriu. Embora ela estivesse utilizando literalmente um perfume, o que chamou a atenção de Jesus, o que alegrou o coração de Deus naquele dia, foi a unção que estava por trás da sua oferta ou do seu serviço. Não foi o nardo em si, que de fato tinha o seu valor, tinha o seu cheiro especial, sua fragrância especial, mas na verdade havia uma unção sobre aquela oferta. Havia uma unção sobre aquele perfume, sobre aquele ato. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, o coração dessa mulher ardeu por servir a Jesus naquele dia. A gente sabe que essa mulher, com base no Evangelho de João, nós ficamos sabendo que essa mulher se trata de Maria Madalena. E Maria Madalena era uma mulher muito especial aos olhos de Jesus. Primeiro porque ela era uma pecadora do ponto de vista humano, sem nenhum valor. Ao ponto de Marcos não citar sequer o nome dela. A gente sabe pelos outros evangelistas, Mateus e João, que se trata de Maria, mas aqui Marcos trata simplesmente como certa mulher, né? Mateus vai chamar de uma pecadora. Então, ela não tinha muito valor do ponto de vista social. Era uma prostituta, carregada, pesada. Por que pesada? Porque nós vamos saber também que ela, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, ela foi uma mulher de quem Jesus expeliu 7 demônios. Né? Então você imagina quem era essa mulher antes de Jesus. Uma mulher pesada, carregada. E para quem as pessoas não faziam o menor caso, pelo contrário. Né? Era uma mulher certamente buscada às escondidas, ela era procurada, requisitada às escuras, e, enfim, completamente marginalizada no seu tempo. Mas, a partir desse encontro que ela teve com Jesus, da sua mudança de vida,
dos grandes livramentos que ela recebeu da parte de Deus. Não foram só livramentos espirituais, o que foi algo extraordinário, né? Imagine uma pessoa possessa por 7 espíritos e agora se vê completamente livre, mas ela foi livre também do ponto de vista social, quando os fariseus vieram para acusá-la, para condená-la, para julgá-la. Eles queriam apedrejá-la de fato, e Jesus a livra da morte também. E do ponto de vista espiritual, ela encontrou em Cristo paz, ela encontrou em Cristo justificação, ela encontrou em Cristo libertação, ela encontrou em Jesus satisfação. Enfim, naquele dia, nesse encontro, que parecia um encontro comum, de pessoas comuns, essa mulher, ela se viu com o coração ardendo de paixão por Jesus, ardendo de amor, e isso gerou uma unção no seu serviço. É interessante como há pessoas que têm admiração pela obra de Deus. Há pessoas que acham bonito o trabalho do Senhor. Poxa, que lindo um jovem servindo a Deus. Poxa, eu admiro demais uma pessoa tão nova, com tanta responsabilidade. Mas não são todas as pessoas que estão dispostas a se dar em favor da obra de Deus. Uma coisa é você admirar a obra do Senhor, como talvez a maioria daqueles ali o fizessem. Aliás, o próprio Simão, o dono da casa, a Bíblia diz que era um leproso. Ele era conhecido como Simão, leproso, e certamente, ele havia sido curado por Jesus. Possível passar por Jesus despercebido, sem um toque, sem uma restauração, sem uma cura, sem que alguma mudança acontecesse. No entanto, nós encontramos através também do Evangelho de João que ele não fez muito caso da figura de Cristo, da pessoa de Jesus. Ele não honrou Jesus como deveria. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela sabia do seu propósito, ela foi criada para servir. Depois que ela teve um encontro com Jesus, os seus olhos se abriram e ela entendeu que a vida dela tinha um significado maior do que a satisfação pessoal. Ela tinha que fazer algo em favor de Jesus. Efésios 2, capítulo 10, diz o seguinte, versículo 10, diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quer dizer, aquilo que nós cantamos e declaramos, né, será que vem do nosso coração mesmo? Só me resta te adorar, eu nasci para te adorar, eu desejo te adorar. Nós vemos isso de uma forma muito latente na vida dessa mulher, mas de forma prática. Ao ponto de Jesus dizer no verso 6, ele diz assim: ela praticou uma boa ação para comigo. Porque está todo mundo questionando o gesto dela, né? Interessante, não me pergunte por quê, mas Marcos omite muitos detalhes dessa história. Marcos vai dizer simplesmente que essa mulher ela se aproximou dele com um frasco de alabastro, de perfume muito caro, e derramou o frasco sobre a cabeça de Jesus. Mas de acordo com os demais evangelistas, ela se aproximou por trás de Jesus, ela fez isso, com suas lágrimas, ela molhava os pés de Jesus, ela lavava os seus pés, e com seus cabelos ela os enxugava. E ela chorava, pranteava, foi uma adoração exagerada, foi uma adoração apaixonada. E o segundo ponto, o que é que acontece? O que acontece são as críticas que se levantam. Porque alguns dos presentes, versículo 4, diz que começaram
a questionar uns aos outros indignados. Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, que dava aproximadamente, fazendo os cálculos hoje em dia, $68. Né? E certamente, pela quantidade de coisas que nós temos para consumir, isso não vale tanta coisa assim. Mas naquela época, onde o mercado não tinha tanta coisa para oferecer, era muito dinheiro, muito dinheiro. Mas diz que eles perguntavam, questionavam, esse dinheiro não poderia ser dado aos pobres? E a repreendiam severamente. Quer dizer, eles não tiveram nem respeito pela pessoa de Jesus, começaram a diretamente repreender a moça. Diretamente repreender aquela mulher. Ora, segundo lugar, sabe o que é bonito na atitude dela? É que ela não fez conta. Por ser para Jesus, essa mulher ela não calculou o valor da sua oferta. Ela não mediu. Espera aí, eu tenho aqui um frasco de perfume, eu vou abrir, eu vou botar 2 dedinhos, né? Eu vou molhar minha mão e vou passar na franja do mestre. Ela não calculou, ela não mediu. Ela simplesmente fez. E fez o máximo que ela podia fazer. Ela derramou todo o perfume sobre Jesus. E é engraçado, porque também de acordo com os outros evangelistas, nós encontramos que o principal crítico nesse dia foi Judas. Judas. Aquele que veio atrair a Jesus. Aquele que era o tesoureiro do ministério. Nada contra Luciano Jorge, sei nem se ele está aqui. Nada contra. Mas Judas era o tesoureiro do ministério. E a Bíblia revela que ele era ladrão, ele tirava do que era ofertado. E ele é o primeiro a se levantar questionando, com esse discurso moralista, por que gastar tanto dinheiro, para que tanto desperdício, isso poderia ser dado aos pobres. E alguns vêm com esse espírito, sabe? Com esse espírito de Judas. Achando que dinheiro investido no Senhor, ou na obra do Senhor, é um dinheiro mal pago, ou mal gasto. Tem muita gente que acha assim. Eu vou dizer uma coisa para você, eu digo isso sem medo de errar, porque eu, apesar de jovenzinho, eu tenho alguma experiência com igreja. E eu vou te dizer, os piores cristãos que eu já conheci são aqueles que administram o próprio dízimo. Eu vou repetir. Os piores cristãos que eu já conheci nessa minha caminhada em igreja, ministério, são os cristãos, os crentes que administram o próprio dízimo. Mas você pode perguntar, como é isso, pastor? Né? Como é isso? Eu já vi em comunidades a realidade de pessoas, eu vou chamar de irmãos, agirem assim. Eu não concordo com a decisão que a liderança tomou, então eu vou reter o dízimo. Não dou o dízimo, porque eu não concordo, está errado. Não, eu acho que esse som está muito caro. Não, eu acho que esse ministério não deveria, eu acho que isso aí deveria ir para tal canto, então eu não dou. O ministério tal eu gosto, então meu dízimo vai para o ministério tal. E graças a Deus que esse fermento, para não dizer veneno, não existe entre nós. Nesses 8 anos eu nunca ouvi falar disso acontecendo entre a gente. Eu até espero que eu não tenha dado a ideia. Mas não, em nome de Jesus está repreendido, né, Inês? Mas isso acontece. Acontece. Infelizmente. Não gostei, porque eu cheguei ali e o diácono fulano não falou comigo. Então não vou mais ofertar nessa igreja. Eu prefiro fazer um sopão, eu mesmo vou lá e gasto meu... Isso aí, meu irmão, isso é espírito de Judas.
Isso é coisa de gente que não sabe se submeter, isso é coisa de gente que não sabe ser pastoreado, isso é coisa de gente que não sabe estar debaixo de cobertura espiritual. E esse é o pior tipo de cristão que eu já conheci na minha vida. Mas em nome de Jesus aqui não existe desse. Amém? E olha, pode ter certeza que eu não estou dizendo indireto para ninguém não, viu? Porque em alguns lugares isso o púlpito se usa para lançar indireta, mas eu estou falando do que aconteceu naquele dia. E é interessante porque a atitude de Jesus é completamente avessa a esse espírito. E se a gente olhar as Escrituras desde o Antigo Testamento, você vai ver que a oferta, ela tem uma carga de unção quando ela é dada de coração, quando ela é feita com um propósito sincero. Veja que o próprio Jesus faz aqui, pelo menos a leitura que eu faço, é que ele faz uma diferenciação entre obra social e oferta que é dada diretamente para a igreja, para a obra do Senhor. Porque Jesus vai dizer assim, olha, os pobres, vocês poderão ajudá-los sempre. Quer dizer, isso é obra social você pode fazer o tempo todo. Mas a mim, Jesus está dizendo, não. E ela discerniu isso. Então, quando a gente olha desde o Antigo Testamento, por exemplo, o caso de Abel, o caso de Abraão, o caso de Isaac, o caso de Israel, o caso de Davi, eram pessoas que sabiam o valor da oferta. Não que a quantidade do dinheiro seja mais importante, porque o que Deus vê é o coração de quem oferta. O que Deus está em busca é de gente que o adore em espírito e em verdade, mas em todas as coisas. Então a oferta não é um favor que eu faço à igreja. A oferta também é um gesto, é uma expressão da minha adoração. E aquela mulher entendeu isso naquele dia. E Jesus foi capaz de discernir a atitude de coração daquela mulher. Abra comigo aí em Lucas, capítulo 21, que eu quero citar um exemplo clássico disso que eu estou falando. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 1. Olha, diz que Lucas 21, verso 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. E viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Agora vê como Jesus é diferente da gente. Claro, ele é mestre, ele é Senhor, ele faz o que quer. Mas ele é diferente da gente em que sentido? Quando a gente faz aqui, levanta os dízimos e ofertas, tal, a minha atitude, a minha como pastor, por uma questão de ética, por uma questão de consciência, é fazer minha adoração, quando eu tenho meu dízimo, minha oferta, trago, dou, e minha adoração, enfim, fecho meus olhos, né? Porque você vê que a atitude de Jesus aqui era exatamente essa mesmo. Tá aqui, imagina aí o gasofilácio. E Jesus está aqui observando. Você já imaginou se eu ficasse aqui assim? Gostei, André. Muito bem. Né? Mas, enfim, eu nem sei quem dá, quanto dá, se não dá. Isso é uma questão entre você e Deus. Mas Jesus estava aqui, ó, observando os ricos trazerem suas ofertas, e de repente ele percebeu uma viúva
viu também uma viúva pobre colocar 2 moedinhas de cobre. E aí, essas 2 pequeninas moedinhas, ele disse assim: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Ela sozinha colocou mais do que todos os outros, pois todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Veja que interessante. Que mais uma vez, o que chama a atenção de Jesus não é o mérito do ofertante, não é a capacidade intelectual dele, não é o padrão de santidade segundo a escala humana. Mas o que chama a atenção de Jesus é a atitude de coração. E nesse quesito, voltando para o texto da pecadora, nesse quesito ela deu o máximo que ela tinha. Os estudiosos dizem que ela, certamente, durante anos, ela economizou esse perfume. Durante anos ela armazenou esse nardo puro. E aí Jesus consegue discernir o que está no coração dessa mulher. Jesus diz assim no verso 8, ela fez o que pôde. Vamos repetir? Ela fez, mais forte, vamos lá? Ela fez o que pôde. Ela deu o máximo. Dentro das suas possibilidades, de quem ela era, contando com o seu histórico, de onde ela vinha, de onde Jesus a resgatou, ela fez o que pôde. Agora pergunta para o teu irmão, e você? O que é que tem feito? Ixi, vocês hoje, hein? Porque enquanto essa mulher fez o que pôde, tem gente que não faz o mínimo do que pode. E enquanto os homens vão tentar reprimir essa mulher, rechaçar essa mulher, repreender essa mulher, sabe o que é que acontece? Jesus defende a fé dela. Jesus justifica a sua atitude. E Jesus lhe faz um elogio diante de todos. Porque ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Isso chama a atenção de Jesus. Isso carrega a unção de uma fragrância especial. Sabe, essa oferta sobe como um aroma agradável às narinas do Senhor Deus. Porque ela fez o que pôde. Terceiro e último lugar. Tudo isso aconteceu porque essa mulher viu as coisas pelas lentes da fé. A oferta dela foi feita pela fé. Jesus disse que ela fez o que fez, prevendo o dia do seu sepultamento. Está aí no verso 8. Ela derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Quer dizer, o que ela fez, irmãos, e o que Jesus está falando é que foi um gesto, um ato profético. Aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, aliás, Cristo atribuiu uma significação profética ao ato de Maria. Coisa que nenhum daqueles ali naquela sala, naquele dia, foi capaz de discernir. Essa pecadora, ela teve uma visão que estava para além de todos naquela casa. Tanto dos religiosos quanto dos discípulos. Porque lembrem-se que os próprios discípulos um dia quiseram impedir Jesus de seguir o caminho da cruz. De passar pelo seu sofrimento, pela sua paixão.
quando ele mesmo já havia predito. Mas essa mulher, profeticamente, ela e literalmente, ela prepara o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Então, aos olhos de Deus, sua oferta foi valiosa. Sua oferta foi uma obra de amor. Foi uma obra eficaz. Porque, em primeiro lugar, essa mulher tinha um ardor no coração por servir a Deus. E, obviamente, isso tem relação com aquilo que Jesus significa para mim. Aliás, num embate entre Jesus e Simão acerca dessa mulher, Jesus olha para Simão e diz: Simão, quem muito é perdoado, muito ama. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. Por isso que essa mulher é capaz de fazer esse ato tão extravagante de amor, de adoração e de serviço. Ela praticou uma boa ação para comigo, disse Jesus. Segundo lugar, ela não calculou o custo da sua oferta, do seu serviço. Jesus disse que ela fez o que pôde. Terceiro lugar, o seu serviço, sua oferta, foi feita através das lentes da fé. Todo mundo estava ali observando o gesto dela, observando o cheiro do perfume, vendo a preciosidade daquilo que estava sendo depositado na cabeça de Jesus, ou derramado na cabeça dele, mas ninguém estava vendo além. É que aquele nardo, aquele perfume, estava carregado de uma unção de amor. Era amor que estava sendo depositado ali. E a pergunta que se faz é: como é que Deus tem enxergado o nosso serviço diante dele? Como é que Deus tem enxergado a nossa obra? Como é que Deus tem enxergado a nossa oferta? Nós podemos fazer essa mesma pergunta de uma forma diferente. Qual é o cheiro? Qual é a fragrância da minha oferta nas narinas de Deus? Como é que Deus tem recebido o meu serviço? Como é que Deus tem recebido a minha oferta? Tem sido a Ele mesmo que eu tenho servido? Tem sido feito em amor? Tem sido feito tudo o que eu posso fazer? Tem sido feito para além do momento? Será que eu consigo enxergar que o que eu estou fazendo hoje vai desembocar no futuro? Talvez até na eternidade. Daí Jesus concluir dizendo no verso 9: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda é o coração de Deus. Porque uma mulher desprezada, uma prostituta, uma endemoniada. Até hoje as mulheres estão aí reivindicando direitos, valores, espaço. Imagina o que essa mulher representava naquela época.
Mas glória a Deus, porque o coração de Deus é diferente do coração dos homens. Já naquela época, Jesus enxergou muito além do que as pessoas podiam enxergar. Ele reconhece o serviço dessa mulher, reconhece o amor que está no coração dela, ele elogia a atitude dessa mulher e faz essa declaração: onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, o que essa mulher fez também será contado em sua memória.